Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entre Nós por Rosiane Duarte. E que prazer ter você aí. Que delícia ter a sua companhia. Então chega mais, porque hoje o tema promete. É verdade. Nós vamos falar sobre a beleza está nos detalhes, mas o sentido está nas pessoas. Eu vou falar com profissionais que têm a arte de transformar espaços, a arte de fazer uma casa se tornar lar, a arte de fazer um empreendimento comercial ser um sucesso. Eu estou aqui com 3 arquitetas para homenagear todos os arquitetos do nosso estado no seu dia, que é 15 de dezembro. Então, é com prazer que eu apresento a vocês a Emanuele Brito, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosa. A Lara Leitão, bem-vinda. E a Lara Souza, nossa queridíssima, todas são umas queridas. Nós temos histórias. E aqui as nossas histórias, elas são reais, verdadeiras. Por isso que eu trouxe as 3, para que vocês conheçam um pouquinho mais de cada uma. E eu gostaria que a Emanuele Brito, que tem 22 anos de arquitetura, falasse um pouquinho, se apresentasse. A Lara Leitão tem 20 anos de arquitetura e a Lara Souza, 13 anos de arquitetura. Começa por você. Olá, é um prazer estar aqui com todas vocês e de falar daquilo que eu tanto gosto, né, que tenho tanto amor, que eu identifico desde pequena, que é a arquitetura, que é um sonho de criança realizado. E a arquitetura, para mim, é realmente isso que você expressou, é realizar os sonhos, é trazer essa personalidade, identificação do cliente, né? Eu trabalho muito com casas, a minha especialidade são residências, e a fachada é aquele primeiro olhar, o primeiro diálogo que se vê, a coisa que primeiro se fala numa casa. E eu tento passar isso, né, de forma muito pessoal, muito personalizada para cada cliente. Que coisa boa. E você, Leitão, Lara Leitão? Então, eu sou engenheira civil primeiro e depois fiz arquitetura. E nesse decorrer, né, da profissão, a gente vai encontrando trilhar um caminho onde eu identifico, Rosa, que hoje para mim a arquitetura é completamente diferente do que quando eu comecei. Continua sendo desafio, mas antes, lá no início, a arquitetura para mim era sinônimo de um desafio que trazia medo, que trazia insegurança, porque sempre que chegava um cliente novo, a gente fica sem saber se vai dar conta, vai apresentar um projeto, dá aquele frio na barriga. E aí o tempo vai passando e a gente vai aprendendo que dá certo, que os problemas vão vir, mas que a gente vai conseguir. Então, essa maturidade que a gente desenvolve no decorrer, eu creio que a arquitetura hoje ela é um desafio prazeroso, porque o desafio agora não é mais contra mim, contra os meus medos, né? É um desafio de eu vou fazer uma indústria, então eu tenho que pensar com a cabeça de um industrial, eu vou fazer um condomínio, então eu tenho que Tem pensar as com a normas cabeça... de cada Sim. empreendimento, Sim, né? tem as normas, mas aí antes disso, antes das normas, eu vou fazer um condomínio, então eu tenho que pensar com a cabeça de um empreendedor. Vou fazer uma casa, eu tenho que pensar com a cabeça da dona de casa. Então é esse desafio mesmo, de entrar na mente das pessoas para poder materializar os espaços. E você, Lara Souza? Prazer, eu sou Lara Souza, sou arquiteta, urbanista, especialista em design de interiores, né? E a arquitetura, para mim, ela significa tudo o que é palpável, né? É o nosso dia a dia. É melhorar, trazer qualidade de vida, como a Lara falou, através dessa empatia de se colocar no lugar do outro, com essa escuta ativa, com a nossa criação, se colocando ali não só na família, quando se trata de residencial, mas em cada membro daquela família. Esse desafio de sair de si, para mim, é amor e prestação de serviço, né? É o serviço que fala mais alto na arquitetura. Olha, é a primeira vez que eu faço um podcast com 3 convidadas. E que delícia que está sendo isso aqui. Gente, o que significa para vocês a arquitetura hoje? Em que momento a profissão passou de técnica para missão? Para mim, assim, eu sempre quis ser arquiteta, né? Sempre desde pequena eu desenhava e eu achava aquilo ali fabuloso e eu dizia assim para minha mãe: "Mãe, guarda isso aqui, olha que incrível, guarda porque é isso aqui que eu quero ser quando crescer". Eu tenho essa pastinha com aqueles desenhos já bem Eu já vi amarelinhos. alguns.
para comprovar isso. Então, para mim, é muita paixão, tem muita paixão, mas muita técnica, né? Aham. Mas pegando um gancho do que a Lara Souza falou, é muito isso de você morar um pouco dentro da alma do outro, sabe? Então, assim, é você se colocar dentro de uma alma diferente e fazer com que isso seja externalizado. Então, para mim, é sempre uma realização enorme, o sucesso do meu cliente é o meu. Eu, assim, muitas vezes sonho, né, sonhar mesmo, de dormir e ter sonhos, né, com aquele projeto, de tanto que você vive aquilo que é importante, né? Então, às vezes o cliente diz, poxa, você adivinhou isso, né? Uma coisa boa. É muito bacana. O cliente se emocionar, então você se emociona junto, né? É uma família, são expectativas. Muitas vezes, assim, é o patrimônio de uma vida que foi ali, né? Junto para poder realizar ali o melhor para os seus, né? Eu costumo dizer que é o melhor investimento que você pode fazer é dentro do seu lar, dentro da sua família, né? Então, tudo vale muito a pena, né? Realmente não são só materiais que nós escolhemos, são com emoções e com sonhos e com famílias que vão criar memórias ali, né? É um memorial que se cria, que vai ficar ali, Pro às resto vezes, da pro vida. resto da vida. E você, Lara? Quando é que se tornou técnica e missão? Foi quando eu aprendi, Rose, a não sentir o medo, a não sentir a ansiedade pelo projeto que eu ia fazer. Né? Quando eu tirei o foco do meu sentimento e passei o foco para entender o cliente. Então, quando o cliente virou o foco, passou a ser a missão, como a Lara falou, de servir. Né? De estar atendendo às necessidades, de estar esmiuçando ali os anseios dele, as expectativas, bem aquele mesmo, expectativa, realidade, né? De trazer aquilo para se tornar real. Foi nesse momento, quando virou essa chave, que a arquitetura passou a ser missão. A técnica, ela sempre vai existir, né? Mas a missão, ela passa quando a gente compreende o todo, né? Tudo que gira em torno, né? Como a Manu falou, toda a questão expectativa financeira do cliente, né? A gente está lidando, às vezes, com sonhos de uma vida inteira, né? Seja no empreendedorismo, fazendo o negócio daquele cliente, a arquitetura, ela tem esse papel de fazer prosperar e acolher, logicamente, não é a única responsável por isso, né? Mas quando a gente faz um projeto bem feito, funcional, a gente faz com que aquele cliente venda mais, sim, né? E no residencial, aquele aconchego daquela família, aquele quarto do filho dos sonhos. Em que ele... Aliás, você tem você gosta muito de quarto de bebê, quarto de filho, não é? A maternidade me deu esse presente, Rose. A maternidade me trouxe, né? um subnicho, né? Nós atendemos tanto comercial como residencial, e dentro do residencial a gente ganhou muita força nos quartos e passou para o comercial nessa parte de clínicas pediátricas, brinquedotecas corporativas, né? Então, o nicho de arquitetura infantil ela já saiu do quarto e foi para o corporativo também. Coisa boa. E aí foi a maternidade, né, que me trouxe isso de presente. Eu realmente estudei muito quando estava grávida, como eu queria que fosse o meu parto, queria um parto humanizado, e fui estudando sobre educação, aí estudei montessoriano, Maria Montessori, que é totalmente ligada à pedagogia, mas trazendo isso para a arquitetura, a gente tem sim muitas escolas montessorianas que tratam a criança como um indivíduo de igual valor ao adulto. Eu percebi isso muito no seu ambiente da Casa Cor, Casa dos Filhos, quando você montou tudo dentro dessa filosofia Montessori. Nessa ótica de que a criança tem que alcançar tudo, né, e viver ali dentro da ergonomia dela, né? E aí ela consegue desenvolver mais rápido. Isso está totalmente ligado ao desenvolvimento infantil, o brincar criativo, né, que desenvolve, enfim, é um mundo à parte que a arquitetura me trouxe e que eu faço com o maior prazer. E falando sobre a técnica e a missão, ela perder o medo tem muito a ver com a segurança que a gente cria a cada experiência, né? A cada cliente novo que entra, é um mundo diferente, a gente tem que mergulhar e tá totalmente aí a graça da nossa profissão. Que a gente mergulha nesse mundo individual e a gente estuda e a gente cresce, a gente aprende, nunca é monótono. Nunca. É dinâmico. É igual, é isso que eu mais gosto. Vocês passam, em média, de 1 ano e 1 ano e meio com um cliente.
no projeto do zero. Inicial do zero, às vezes 2 anos. 2 anos. Passa um pouquinho mais, 2 anos. Começa lá do Como é projeto essa de relação? Vamos casa. falar das relações. Né? Como é que vocês lidam com essa complexidade? O cliente, geralmente, quando ele procura o arquiteto, ele vem paquerando e namorando esse arquiteto, né, já tem um tempo. Ele passa, assim, 1 ano, às vezes 2 anos, no meu caso, que eu projeto a casa, né, e depois projeto a parte interna, os interiores. Aí foi o tempo dele comprar o lote, pagar o lote. Então, assim, é um relacionamento onde ele vem me conhecendo, né, e ele chega até mim como se já me conhecesse realmente, né. Ele diz, olha, eu vejo isso, né, o seu comportamento, então assim, é como se eu fosse já conhecida dele. Isso é muito interessante, né? É até um gancho, assim, nessa coisa de você, hoje, você se mostrar na internet e você ser realmente aquilo que você passa, né? Para quando você realmente for conhecida do teu cliente, que te acompanha, né? Ele gostar ainda mais de você pelo que você é do que pelo projeto que você faz, né? Eu acho que quando você cria realmente essa conexão, né? Entre pessoas, entre histórias, entre você ser gentil, escutar. Por exemplo, né? A gente mudou uma vez todo um projeto porque eu percebi que tinha algo mais na fala do cliente, né? O projeto, o layout da casa já estava todo definido, mas eu senti que tinha uma memória afetiva que ela queria resgatar, da mãe que já tinha, né, partido. Ela chegava, acho que eu vou me emocionar, ela chegava do curso e a mãe dela estava esperando ela e elas faziam um bolo juntas, né? E aí elas faziam isso de frente para a piscina, numa cozinha ali improvisada. E aí a gente fez com que toda a cozinha modificasse o local para ficar de frente para a piscina e ela ter essa memória, né, da mãe dela ali quando ela estivesse fazendo o bolo. Coisa Então, é sobre escutar histórias, né, eternizar momentos. Sensibilidade, né? Sensibilidade. A gente é artista, né? Eu É um artista. Sensibilidade faz parte de qualquer arte, né? Com certeza. E como é que você lida com essa relação? Que às vezes não é tão. Às vezes é um pouco estressante, às vezes é mais tranquila. Na verdade, quando chega um cliente lá no escritório, eu sempre digo, ó, aqui a gente está na fase do namoro, né? Tudo mil maravilhas. Vai ter a obra, vai parecer que a gente está ali com uns 2, 3 anos de casamento, que é quando começa as brigas. Perfeita a comparação. Mas no fim, vai dar tudo certo, felizes para sempre. Vamos isso aí. acreditar no O propósito, segredo né? é permanecer. Permanecer. Sempre faço essa brincadeira, eu digo isso no começo. E aí, acontece dessa forma, né? No começo é tudo certo, quando começa a envolver o financeiro, dá uma atrapalhada e depois a gente consegue alinhar. Mas Muitas vezes, Lara, eu me perguntei por que os ânimos ficam tão agitados. Já repararam, né? Assim, às vezes é uma coisa que saiu fora do alinhado ali, né? Ou da cor, do escolhido, mas o emocional do cliente fica extremamente, sensível, né? Aí muitas vezes eu me perguntei por que disso, né? Será que é só mesmo essa coisa do sonho, foi projetado por tanto tempo? não, amiga, é o financeiro. Bem realista, mexeu no bolso, É o dói. financeiro. É que você projeta, você separa um dinheiro e no final nunca é. E aí começa a dar aquele frio na barriga. A gente sempre diz para o cliente, essa relação ela tem que ser de extrema confiança. Né? E vai aparecer muita gente que às vezes não consegue alinhar essa confiança. E aí a gente tem que demonstrar, através do nosso conhecimento técnico, das nossas boas relações com os fornecedores, daí entra a parte das indicações, no qual muitas vezes eu sou muito transparente para o meu cliente, eu digo, gente, eu quero paz na sua obra, assim como você quer. Não é fechar com o meu fornecedor porque eu gosto dele, é porque eu sei que ele é competente, ele é capaz e ele vai trazer um pós-venda de eficiência no acompanhamento dessa obra. Porque a obra ela não é estática, ela não é previsível, por mais que a gente faça toda a previsibilidade, ela é viva. Só tenho uma certeza, a obra vai dar erro, vai dar problema. Mas a gente vai achar E a aí, com o solução. profissional certo, vai dar certo e vai ficar lindo. Confie no processo.
Então, a confiança é a base desse relacionamento, arquiteto-cliente. E contratar profissionais experientes, né, que já tenham tido várias vivências, que sejam especialistas naquilo que se faz, né? Às vezes, por exemplo, a gente chega, vamos falar de um restaurante onde eu vejo mais, assim, alguns ruídos, né? Sim, sim. Aí você tá ali num restaurante que é lindo, mas assim, poxa, tem um ruído tão gigantesco, né? Aí você pode ver que, com certeza, foi algum profissional que não era especializado, e em restaurante não foi vista a questão da acústica. Então, assim, tudo tem especialidade. Assim como a gente tem médicos, né? E a gente, às vezes, não lembra, de repente, do nome de um clínico geral, mas se você perguntar de um dentista, né, de um neurologista, de um ortopedista, de um cardiologista, você sabe de um nome. Então, assim, a arquitetura, ela tem especialistas e especialidades. É quando você contrata profissionais que são especialistas no que fazem, você está garantindo um sucesso maior. Alguém que estudou e tem uma técnica maior, né, uma bagagem maior para poder te entregar. E, às vezes, assim, a gente tem que fazer escolhas, né? De repente, se o cliente não quer pagar por essa experiência, que tem um custo, e ele quer dar uma chance para um recém-formado, ele tem que entender que a obra vai ser de outra forma. Talvez não com a eficiência que ele queira, né? E trazendo essa especialidade, que a Manu trouxe muito bem, a gente tem o desafio constante de convencimento para que as coisas aconteçam. Né? Então, para o restaurante, como é o exemplo, eu já fiz vários, e a gente chega e o atendimento não é tão bom, porque a cozinha não tem a capacidade de atender o salão. Cozinha, o cliente às vezes não quer, ele quer mais lugares sentados. Esse é um pequeno exemplo, gente, que a gente traz para trazer essa nossa realidade do dia a dia. Mas a cozinha, ela tem que ser, muitas vezes, 1/3 do tamanho do salão. É muito, para que ela seja funcional e esses pedidos saiam em tempo hábil, né? Então, tem todo um know-how que a gente traz de experiência em cada tipo de projeto. Ciência, né? Tem uma ciência para cada coisa. Modismo existe na arquitetura? Pergunto isso porque nós passamos por uma pandemia e eu percebi termos que eu não ouvia muito com tanta ênfase, como biofilia, como materiais rústicos, naturais. E uma que você fala muito, que é sobre o vento, zoonia. Estudo climático, não? É você deixar a casa com a ventilação correta e utilizar o máximo possível da iluminação natural. Isso permanece, minimalismo, maximalismo. Fala um pouco de como é que está hoje esses conceitos. Eu acho que essa coisa pós-pandemia. Moda sempre vai haver, né? No nosso vestir, né? Às vezes até no jeito da gente falar. A gente, né, tem um determinado comportamento, né, que é muito da estação, né, de como que tá aquilo que a gente está vivendo, é muito social, sabe? É um estudo social, na verdade, né? E a própria cor, né, que a gente todo ano tem, né, tem um lançamento da cor da Pantone, né? Não foi a Pantone que foi lá e escolheu a cor, né? Ela estudou, né, como é que estava o comportamento humano, a psicologia, para poder anunciar uma cor que vai ser usada, né? Mas é a cor, na verdade, que a gente já está ansiando. A gente já está ansiando aqui dentro, né? Então, a arquitetura, quando a gente fala assim de personalizar e fazer uma arquitetura com alma, não tipo assim uma casa, um projeto, né? Só com cara de, às vezes, de revista, tudo muito, né? Não que isso tenha um problema, de jeito nenhum. Às vezes, muitas vezes, o cliente vem buscando já... Ele quer a cadeira tal, a mesa tal. É isso que ele quer, né? Mas quando a gente fala assim de arquitetura com alma, é ainda trazer alguma identidade do cliente para dentro do projeto, né? Por exemplo, eu tenho visto uma escassez de fotos e quadros, né? E quadros nas casas das pessoas, Fotos, né? da família. Fotos da família, ou mesmo de paisagem, que realmente simbolizem algo, não que o abstrato, né? Ele não seja lindo e não tenha o seu lugar. Não é disso que eu estou falando, né? É sobre você se identificar, é sobre você olhar e você ter uma memória, né? É sobre a alma, né? Então, quando a gente tenta, né, trazer a alma do cliente, aí ele se sente em casa, e quando você visita a casa dele, você diz, é a casa dele. Que bacana. Né? É a casa dele, ele se sente à vontade.
Isso, Manu, ele extrapola para tudo. Por exemplo, eu estou terminando agora um projeto de uma grande indústria de moda íntima, lingerie, né? E eu fui muito criticada no começo do projeto porque era uma indústria que não tinha cara de galpão. Mas eu estou trabalhando com indústria que tem uma essência, uma marca que traz uma essência feminina. Então, na fachada, a gente trabalhou sinuosa, trouxe curvas, trabalhou interiores dos escritórios, né? Sempre com a característica da marca. Humanizando. E isso por quê? Porque eu já trabalho com essa família há alguns anos. Então, eu sei a essência da família. Inclusive, é cliente do Luiz, né? De todos os projetos, eles voltam para a do Luiz sempre comigo. E, então, voltando, eu fui muito criticada porque o construtor, os engenheiros que chegavam lá, eles queriam fazer um galpão industrial com aquele telhadinho, aquelas paredes cinza, e eu digo não, e briguei, era investimento, e aí entra naquele questão de convencimento dos clientes, porque vai existir um investimento, tudo que é diferente, existe um investimento, mas assim, hoje está todo mundo muito feliz com o resultado, até os construtores que se opuseram tanto, né? Já estão trabalhando o portfólio deles. O resultado é diferente. Então, o que se aplica, a Manu falou aqui da especialidade, eu já sou uma arquiteta generalista, Manu. Eu faço interiores, eu faço projeto de indústria, agora eu estou fazendo um condomínio, né, de apartamentos na praia. Mas, assim, por ser generalista, não quer dizer também que a gente não consiga ter esse outro lado. Aí é que entram as parcerias. Porque eu não preciso ser só. Sim. Né? Eu posso chamar a Lara para trabalhar comigo no que eu sou deficiente. E essa experiência que nós temos, né? Esse network... Acho tão lindo isso, essa fala. Eu poder falar com a outra profissional. Ela não é minha rival. Ela pode agregar valor. Que coisa linda. Vem muito da segurança que a gente conquista, de saber que vai ter o meu cliente, o cliente da Lara, o cliente da Manu. Ninguém vai roubar nada de que a gente pode se ajudar e que, como a Manu falou, o cliente faça tempo paquerando com a gente, porque agora ele tem essa ferramenta da rede social para estudar a gente, né? Até é interessante a gente colocar um pouquinho da nossa vida pessoal para gerar essa identificação. E a arquitetura em moda, Rose, elas andam juntinhas. Não tem como dissociar e uma coisa não elimina a outra. A gente pode sim trazer a identidade do cliente através de obras de arte que sejam especiais para a família, através de louçarias de herança, tantos elementos que e trazendo, encaixando esse estilo no que está na moda. E aí a gente chama isso de mix and match, né? Então a gente mistura esses estilos, trazendo essa personalidade. E o melhor arquiteto, na minha opinião, se eu fosse contratar um arquiteto na minha casa, eu iria entrar no portfólio dele e ver se os projetos são diferentes ou iguais. Então, assim, muitas vezes o cliente nos procura para fazer igual àquele que eu vi. E aí entra a nossa sensibilidade de não fazer igual, né? E com toda essa conduta, né? Com toda essa conduta. Então, com certeza seriam critérios de escolha para mim. E você falou do pós-pandemia, né? E houve uma mudança realmente. Acho que em todos nós, né? Todas as coisas, a gente teve que olhar para dentro, né? A gente não pôde mais viajar, nem teve que ficar ali confinado em casa. Às vezes em casas que não haviam sido trabalhadas, né? Para ver o maior conforto, estruturadas. E aí se percebeu o olhar para dentro, né? Novamente, o precisar ali de uma mesa ou de uma área de sentar para todos os filhos, porque não ficavam mais todos ao mesmo tempo juntos, né? E aí, pandemia, houve um grande crescimento na mudança para casas, né? A gente tinha, por exemplo, ali no Eusébio, onde eu atuo bastante, uma perspectiva de um grande condomínio que tem lá, que era para 10 anos para frente. E houve, assim, um boom, né? Então, assim, todas as etapas, que lá são vários condomínios, assim, que estão em processo, cada um sendo lançando. A gente tem lançamento lá no Eusébio quase mensalmente. E são vendidos os lotes praticamente todos no dia do lançamento, né? Então, houve esse interesse maior, tanto assim de você trabalhar mais a sua casa, né, de você fazer um lugar mais aconchegante, pensado e planejado para o seu conforto, para o seu viver,
né? Que a gente não vive só fora, né? É, A gente passa muito tempo fora, muito tempo ali conectado. é. Mas quão bom é quando chegar em casa? É o melhor É o lugar. eu É o sempre, melhor lugar, eu entro em né? casa e disse, ai meu Deus, obrigada, que eu cheguei no melhor lugar do mundo. Isso. E principalmente quando eu viajo. Eu amo lá fora conhecer as coisas, mas quando eu chego em casa, é o meu melhor lugar. E quando é projetado, pensado em cada detalhe lindo. para você. Ainda aquela Lara solta. Não, mas em todos os nossos projetos, né? E assim, eu tô vivendo agora um momento de transição da minha família e eu pude fazer pela primeira vez um projeto do zero para mim, né? Que até então eu fazia, riscava, marceneira executava, aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E aí viver esse ambiente pensado com a nossa cara, sabe? Com a poltrona que meu marido gosta, com o espaço de brincar que os meus filhos brincam e com o som ambiente que a gente gosta de colocar para cozinhar no domingo. Tudo isso faz com que a gente se identifique. A arquitetura é essa sensibilidade da identificação. Né? É isso. Ô, Manu, você é conhecida como a rainha das fachadas, né? Então, por que encanta tanto uma fachada e que valor agrega essa fachada? Se eu só acho que fachada é de empresa. É. A fachada ela é o primeiro diálogo, né? Que você vê em uma casa, é aquilo que primeiro passa, diz ali algo a respeito, é como de repente a nossa roupa, é a fachada, né? Como é que você está vestida, comunica sobre você, né? E as minhas fachadas, desde o início, eu tinha esse compromisso comigo mesma, de fazer personalizado, de fazer coisas diferentes, né? E não assim, iguais, né? E onde o cliente pudesse olhar para essa que é a minha casa, ela é única. Ela não tem, né? Não vou ver em outro desenho, né? Em outro local. Então, esse do ser diferente, eu acho que nós, o cearense, ele gosta muito, né? De ser diferente, ele gosta de ser exclusivo. O Personalizado. cearense gosta, né? O nosso povo, É. ele gosta de ser exclusivo e ter esse diferencial. E aí chamou a atenção, né? E foi exatamente muito depois da pandemia, né? Eu fiz vários projetos de casas ao mesmo tempo, né, uma grande quantidade, e isso, né, ficou... Reverberou. Reverberou, né? E aí eu fiquei conhecida lá no Eusébio como a rainha das fachadas, né? E é engraçado que os corretores, né, só de passar, dizem, essa casa é da Emanuele Brito, né? Assim, então, gera... Vende né? mais rápido? Vendem mais rápido. Vendem. Casas, né, principalmente em condomínio, uma das coisas que a gente tem que analisar, cada condomínio tem um público-alvo, né? Tanto de valor aquisitivo, como fala a respeito, né, do comportamento, então, analisar. E aí, assim, eu entro numa questão, assim, de ter uma visão diferente, né, um olhar mais apurado, porque eu também sou investidora do mercado imobiliário, né? Então, eu e meu esposo, a gente faz também esporadicamente casas para vender, né? Nós construímos esporadicamente. E aí, isso me trouxe uma bagagem construtiva onde eu agrego valor ao meu projeto. Porque eu penso, né, não só como uma bela fachada, mas como o patrimônio que vai ser valorizado. Porque uma casa ela pode ser, sim, só bonita, mas ela pode também ser um memorial e ser um patrimônio bem investido, sabe? Onde, assim, eu coloquei cada centavo que eu coloquei ali, Valeu a pena. ele houve ali uma valorização, né? Então, é isso que eu busco trazer muito, tanto que hoje mais da metade dos meus clientes são investidores, né? Por conta desse meu olhar de entender, né? E saber o custo, né? Saber a respeito de materiais, se eles são duráveis, né? Se vai dar manutenção. Então, hoje mais da metade dos meus clientes são investidores por conta disso. Mas agora eu quero agradecer. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores que, de verdade, é que põem esse podcast no ar sempre, trazendo sempre boas informações para vocês. Quero agradecer a do Luz Iluminação, que tem projetos luminotécnicos e tem uma curadoria de peças que você pode encontrar aqui e será um prazer lhe atender, tanto na Loja Sul, que é essa que nós nos encontramos, na Cidade dos Funcionários, como também no Meireles, na Avenida Barão de Estúrdante, 580. Será um prazer atender você. Quero agradecer a Arezzo por sapatos e sandálias que unem elegância, conforto, e me deixa tão linda. Gente, eu tenho orgulho. A Arezzo me acompanha desde 2003,
quando eu ainda era apresentadora da TV Diário. É uma caminhada longa, longeva. A Dueto, que é responsável pelos meus looks, eu sou muito grata. Eles sempre pensam com muito carinho, uma curadoria de peças com o meu estilo, né? Então, eu me sinto muito segura e muito feliz, porque eu sei que muitas mulheres que estão aí vão olhar, vêm ver o episódio só para ver o look da Rosiane Duarte. Isso é Dueto! A Connect Box. Os brindes da Connect Box, eu quero agradecer a Connect Box, que ela traz acolhimento com mimos personalizados para empresas, tá? E cada presente entregue aqui é uma forma de afeto. Então, eu gostaria de presentear você, Emanuele Brito, com um mimo da Connect Box, para Lara Leitão, minha linda. Depois eu vou contar algumas particularidades dela, tá, gente? E da Lara Souza, se não tiver aqui, deve estar lá dentro. Vocês podem abrir, por favor. E eu sei que vocês vão gostar. E tem algo interessante que é personalizado, com cartinha, com nome. Isso é o que a Connect Box faz. Faz do jeito que você quiser, personalizado, falando a linguagem do seu cliente, tá? Então, vale a pena investir em algo que fala de você para o seu cliente, tá? Com tanta propriedade. Lindo, Ruth. Quero agradecer também, gente, a Manix, que nos cedeu esse ambiente natalino para que a gente expressasse o Natal que está chegando. Agradecer a Casa Local, que também é um grande parceiro nosso, que abriga espaços, nos abriga com as nossas gravações. E é isso. Aqui é da Lara Souza. O meu primeiro contato, o meu primeiro trabalho foi com a Lara Leitão, essa loja imensa, linda. Linda mesmo. Foi projetado por ela e foi mais de um ano, não foi? Seu Duarte te deu trabalho. Na época eu deixei tudo com o seu Duarte. Aliás, construção, nem quero me meter, porque senão é briga entre nós dois. Porque o meu pensamento é um e o dele é outro. Mas eu amadureci. Quando foi em 2020, a Lara Souza fez o nosso apartamento, que eu digo que é o apartamento do merecimento, que é só nosso, do casal 50 anos mais. Não vou falar 60 anos mais, tá? Do casal 50 anos mais. E ela já encontrou um seu Duarte bem mais maduro, que ouve mais, né? Então, não tinha tanta dificuldade na comunicação. Gente, esse livro é o livro da minha vida, da minha história, uma história que eu me apropriei e que cada dia mais eu me alegro em Deus, porque é nele que eu me alegro, é nele, porque foi ele que me permitiu chegar até aqui, reconhecer os meus talentos, investir nesses talentos, me apropriar dessa história com orgulho, com alegria. Porque esse livro, ele fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele cumpre, ele não é homem para que minta, nem homem para que mude de ideia. Ele não muda. A seu respeito, ele só tem pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos que você prospere, pensamentos de lhe fazer bem e não dano e não dolo. Então, se relacione com esse Deus, que é a coisa mais linda, porque até nos momentos mais difíceis, os vales e os furacões, você permanece de pé. Amém. Balança, mas não cai. Ele te levanta. Essa história fala disso. E será um prazer. Se você quiser, tem nas livrarias leitura do Rio Mar e do Iguatemi, e você também pode encontrar na Amazon, tá? Então, do barro à luz.
E, gente, voltando das particularidades. Então, e a Lara Souza, a Emanuele Brito, é muita Lara. Emanuele Brito, ela já é uma parceira muito antiga nossa, e nós desenvolvemos uma relação que vai além do trabalho. Eu costumo dizer que Deus tem trazido para mim, tem me proporcionado amigas que têm me trazido para perto dele, tem me levado para perto de Deus. E a Emanuele Brito é uma dessas. Ela tem um grupo de oração, onde a gente se encontra uma vez por semana e nós oramos por os filhos, pela casa, pela família, pela empresa, pelos fornecedores, pelos patrocinadores, enfim, a gente ora pelo nosso país, pelo nosso estado, e é muito bom orar. É muito bom orar. É muito bom orar, gente. Vocês não têm ideia. Então, eu sou muito grata a Deus e eu verbalizo hoje para você. Obrigada. Porque você já foi boca de Deus para mim quando eu parei meu carro desesperada com uma notícia e ela ligou para mim exatamente naquela hora. E ela trouxe a mensagem: se acalme. Ela não sabia de nada. Se acalme. O Senhor é contigo, Ele está com você. Seja forte, seja corajosa, não temas. Existe 365 vezes na Bíblia, não temas. Foi isso que ela falou para mim num momento de desespero. Essa é uma amiga. Obrigada pela sua amizade. Com você também, Rose. Falando a respeito disso, né? É uma das maneiras assim da gente até atender melhor os nossos clientes, né? Quando a gente tem essa conexão com Deus, né? Com o que é eterno, que é muito mais valioso, né? Então, quando a gente tem essa ligação, a gente consegue atender diferente, né? A gente consegue ser diferente. Ser sensível. Né? E poder, assim, ouvir de forma diferente, né? Porque o mundo já é tão ruidoso, já é tão barulhento, né? Se a gente não pausa, né? Para ouvir a voz dele, aí ele nos engole, né? E a gente troca, às vezes, aquilo que é importante pelo urgente. A gente tem feito muito isso. Principalmente a gente arquiteto, não é? São tantas coisas para fazer no nosso dia que a gente acaba o dia, se a gente não tiver realmente, assim, entendido. Não, eu não posso intencionalmente trocar o que é importante parar pelo que é urgente, sabe? Uma vez ou outra até vai lá, né? Tipo assim, apagar um fogo aqui. Mas viver de apagar fogo adoece a gente. Adoece, a gente não consegue fazer uma entrega, seja no que for, seja como arquiteta, seja como mãe, como esposa. Como filha, como nada, né? A gente precisa encher. E tudo isso é muito custoso para nós, né? Mas nós já estamos terminando, gente. Eu gostaria que, para um arquiteto que está saindo da faculdade agora, que eu amo os novos, vocês sabem disso, né? Eu amo quem está saindo da faculdade cheio de ideias. Eu amo trazê-los para cá, para trocar ideias, para ensinar o que a gente sabe e aprender deles o que eles sabem. O que vocês diriam para um novo ou uma nova arquiteta? Vamos lá, você. Vamos lá. A minha mensagem é assim: você não é Jesus. Perfeito, é só Ele. A gente mira no exemplo, a gente busca, mas a gente tem que ter um olhar de graça sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão cercando, da equipe que vocês vão aí tá levando, de todo mundo que está ao redor de vocês. Então, a dica mais preciosa que eu tenho para dar é essa: tem um olhar de graça sobre você mesmo. Não precisa ser perfeito, as coisas podem dar errado, mas no fim vai dar certo. Muito bom, muito bom. E mesmo que você fosse Jesus, né, ele é a todos, né? Bem lembrado. Eu trago para o arquiteto recém-formado, tenha empatia, se coloque no lugar do seu cliente, porque o meio ele pode tentar nos corromper para achar que a profissão é glamourizada. E não tem muita purpurina, tem muito pó de obra. Vá na obra. Fique com a cabeça cheia de gesso. Fale com o Júlio César, o Antônio, o João, o Pedro, que está lá executando a sua obra. Olhe no olho. Trate todo mundo bem. E aí, com o resultado, você vai ter mais projetos. Porque o que traz
projeto é o resultado da obra. E para comemorar o Dia do Arquiteto, que será logo mais no dia 15, eu trouxe, por gentileza, a minha equipe, vamos brindar. Nós vamos brindar as arquitetas sensíveis que vocês são, profissionais, leais, competentes, valorosas, criativas, idôneas, porque a gente encontra gente bem longe de tudo isso que eu estou falando. E eu estou diante de mulheres assim, de profissionais assim. E eu quero brindar para os novos arquitetos que estão vindo, que eles conheçam a Duluz, que eles sejam abraçados por essa empresa. E nós vamos brindar com kombucha. É uma bebida fermentada, ela é saborosa. Essa é kombucha de quê? E ela é o remédio do intestino. Então, ela ajuda, regula, além de dar essa sensação de que você está bebendo um vinho, uma bebida gasificada, tá? Então, tem um bolo. Ah, gente, eu preciso agradecer quem nos patrocinou tudo isso. Foi o nosso Centro Gastronômico Jardins Gourmet da nossa amiga Leônia, tá? Lá você encontra tudo zero. Zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Mas, gente, agora o sabor é 100%. Eu garanto, porque eu sou fã dos Jardins Gourmet. Pode trazer para cá. Para isso, eu quero apresentar a todos essa torta para a gente celebrar o Dia do Arquiteto. É uma torta zero glúten, zero glúten. Ela é feita com farinha de amêndoas, tá? Eu nem me preparei para falar, mas eu sou tão cliente que eu já sei o que tem nela. É zero glúten, zero lactose e ela é feita com limão siciliano, com... Gente, vamos comer. Vamos comer. Bora comer? E olha, e deixa eu dizer uma coisa, Natal tá chegando, Ano Novo também, e ela tem todos os produtos para a sua ceia de Natal que não tem lactose, que não tem açúcar e não tem glúten. Então, diabético, os que têm problema com lactose, os veganos, os fitness, todos podem ter uma ceia saborosa, porque o ano passado eu já contratei, e no Ano Novo também. Tá? Então, ela é precursora em comida leve, em comida zero lactose, zero glúten, zero açúcar, aqui no nosso estado. E é uma mulher incrível que eu sou amiga. E eu amo dizer isso a vocês, que as mulheres que vêm aqui são mulheres que eu amo, que 90% de todas elas já têm uma relação comigo de muitos anos. Então, eu sou felizarda, porque Deus tem me trazido gente muito boa, que na angústia essas pessoas se tornam irmãs. Isso. Amém. Vamos lá? Feliz Dia do Arquiteto, minhas arquitetas lindas! Feliz Dia do Arquiteto para você, tá? E para finalizar, se faz sentido esse programa, se você gostou da dinâmica, você pode ser um patrocinador. Eu estou te esperando. Vem. E aí pode estar fazendo parte dessa comunidade de mulheres potentes, empoderadas e felizes. Um brinde a você que está aí até agora. Muito obrigada pela sua audiência. Deus abençoe.